Uma boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos ler o Salmo 73, alguns pequenos trechos. Salmo de número 73. 73. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Aqui na minha Bíblia está escrito Salmo de Asaf, ou seja, quem escreveu foi um homem chamado Asaf, que era um levita. Ele escreveu um cântico, e esse cântico começa fazendo uma afirmação que, na verdade, essa primeira frase é a conclusão do Salmo. Ou seja, eu vou contar uma coisa para vocês, mas o resumo é: verdadeiramente Deus é bom. O que aconteceu? Aí ele vai dizer no 2: quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram, quase deixei a fé. Aí ele vai explicar: tive inveja dos tolos, eu vi a prosperidade daqueles perversos, dos homens maus. Eu comecei a ver que o que eles fazem dá certo. Aí ele explica o que ele viu, versículo 3: tive inveja dos 4, aliás, não há faixas em sua morte, porque a sua força é firme. 5, não estão em tribulação. 6, o orgulho lhes cerca. 7, seus olhos destacam-se com gordura. 8, eles são corruptos. 9, eles põem a boca contra os céus. 10, por isso o seu povo retorna para cá, quer dizer, eles ainda continuam fazendo as coisas e prosperam. 11, eles dizem: como Deus sabe? 12, eis que estes são os ímpios, que prosperam no mundo, e eles aumentam as riquezas. Então esse homem falou: olha, olhando tudo o que esse mundo oferece, e como eles fazem coisas erradas, e eu fiquei tentado, eu quase escorreguei. Aí o versículo 13 diz assim: realmente eu limpei o meu coração em vão. Olha o sentimento que ele teve depois de ver tudo dar certo do mal. Eu limpei meu coração em vão, lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Em outras palavras, nossa, eu fiz tanta coisa, eu estou tentando fazer tanta coisa certa e não está adiantando nada. Eu vi eles fazerem isso e eu me esforço, eu corro atrás para fazer as coisas de Deus e não adianta. Mas aí o versículo 15: se eu disser assim, entra a consciência, né? Ele está lutando, aí vem a consciência. Se eu disser assim, se eu disser, eu falarei assim como os ímpios, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. Quer dizer, quando eu quis me aventurar no caminho mau, isso fez muito mal para a minha vida. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Até o momento, enquanto eu estava fazendo do meu jeito, eu queria, eu fui levado a ser atraído pelo mundo. Mas aí chegou um momento que eu entendi, chegando na casa do Senhor. A palavra santuário significa casa de Deus, lugar de adoração. Quando eu cheguei no santuário, então eu entendi o seu fim. O seu fim de quem? Dos maus. Eu vi o que Deus vai fazer com eles. Aí do 18 para frente, aí ele só conclui, né? Certamente tu os pusestes em lugar escorregadio, como são trazidos para a desolação. 20, como em um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem dele. Ele fala como um sonho, não que Deus esteja dormindo, mas Deus está suportando. Para quê? Para que se encha a taça da iniquidade do ímpio. 21, assim o meu coração ficou entristecido e eu fui picado em meus rins. Ou seja, Deus me afetou lá no mais profundo, porque eu queria uma coisa, Deus me mostrou que é completamente diferente, e eu estava focado nas coisas da terra. Enquanto eu não estive no santuário, enquanto eu não fui até o Senhor, eu tentei fazer as coisas na carne. É isso que ele quis dizer. Tão tolo, 22,
Eu tenho que ler essas frases, porque Deus está falando com cada um teve experiências decepcionantes essa semana, e essas frases servem para alguém na congregação. 22. Tão tolo eu fui, ignorante, eu fui como um animal diante de ti. Deus, eu fiz tanta coisa errada. Apesar disso, estou continuamente contigo. Olha a misericórdia de Deus. Eu fui como um animal, fiz tudo errado, e mesmo assim eu não deixei a tua presença, Senhor. Eu até tentei escorregar. Tu me seguraste pela mão, pela minha mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás para a glória. Ou seja, quando ele chegou no santuário, caiu a ficha, ele entendeu que Deus estava carregando, e aí ele fala: Senhor, o Senhor ainda vai me levar para a glória. 25. Quem tenho eu no céu a não ser a ti? E não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham. E é isso que acontece conosco. A nossa carne, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos falham. Não tem nenhum de nós que diga: estou perfeito e reto diante de Deus. Mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Sabe o que significa isso? Quando nós estamos com a mente fraca, com os nossos sentimentos fracos, entramos no santuário, a força do Senhor nos eleva. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. 28. Mas é bom para mim aproximar-se de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor, que eu possa declarar todas as suas obras. Por isto o Salmo começa então dizendo: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Porque eu fiz tudo errado, e mesmo assim Deus me colocou de pé. E é o que o Senhor tem feito cada quarta, cada sábado, cada dia da nossa vida. Quando nós somos tolos, quando agimos como animais irracionais, como pessoas, como se fosse o Nabucodonosor, 7 anos sem raciocínio, como um animal do campo. E mesmo assim, Deus nos levanta. E ainda no versículo 24 ele fala: e depois me receberás para a glória. O que nós, como igreja, podemos fazer, se não nos entregarmos para esse Deus nessa noite? Cantarmos para Ele, orarmos, colocar nossa vida diante do Senhor. É o único que pode nos organizar. É só através do Filho de Deus, de Jesus, que essa igreja está de pé, e que nós podemos, dia após dia, caminhar nessa luta entre a carne, como diz ali no 26, e a carne e o coração que falham, mas um Deus que é a nossa força. Vamos, quem puder, se ajoelhar, os que não puderem, permaneçam assentados para a gente orar.